E como é que você começa a construir o Tesão Piá? Como é que surgiu isso? Vamos ver, Tesão Piá, então faz o seguinte, eu fui pro Rio de Janeiro, como você falou, realmente é outro mundo lá, né? Aliás, quando eu tô no Rio de Janeiro, eu tenho a persona Rio de Janeiro. Aê, já começa a falar mais alto, aê, vamos aí. É assim, você tem que sobreviver lá, né? Tem que sobreviver. Voltei para Curitiba, comecei a trabalhar aqui na antiga GVT, uns vídeos que eu fazia. Comecei a fazer teatro aqui e comecei no stand-up, fazer stand-up. Porque o stand-up comedy pra mim era uma coisa assim, naquela época eu falei, pô, se eu começar a fazer stand-up, eu tava escrevendo já algumas coisas pra stand-up. Mas eu escrevia e dava pra um amigo meu assim, ó, faz lá. De repente... Com vergonha? Porque eu falei assim, se eu me tornar um cara que faz stand-up, eu vou ser rotulado como isso e não vou poder fazer mais nada. Era um pensamento que na época eu tinha. Hoje em dia, isso já foi por água abaixo, não se concretiza, né? Mas naquela época, sim. Aí eu comecei a fazer stand-up. No dia do meu aniversário, dia 12 de outubro de 2011, eu acho. Lá no antigo era Só o que Faltava, que era um bar bem famoso em Curitiba aqui, onde o Diogo Portugal começou. Fazer stand-up lá. E eu comecei a fazer stand-up, e nesse de fazer stand-up, eu conheci o Fagner Zadra, que é do Tesão Piá, que ele também fazia stand-up num outro grupo. E aí um dia teve uma... Você fazia carreira... Você fazia sozinho ou tinha um grupo? Não, eu tinha um grupo. Entendi. Mas a gente também fazia shows como convidados de outros grupos. Entendi. A gente tinha um grupo, mas era solo também. Não era um grupo fechado, né? E uma vez, um dono de um bar aqui em Curitiba marcou pra eu fazer stand-up lá. Vem fazer stand-up aqui no meu bar, vou fazer. Só que eu não sabia que nesse bar, o Fagner fazia stand-up lá, e o outro dono, o bar tinha 3 donos. O outro dono também tinha chamado ele para fazer stand-up lá. Ele já fazia lá. E eu não sabia. Então eu cheguei lá para fazer stand-up, daí o Fagner me ligou e falou, você tá fazendo stand-up aí? Eu falei, sim, vou fazer. O cara me chamou aqui e tal. Mas aí é a noite que a gente faz. Eu falei, cara, não sabia. Pode pegar, a noite é tua. Então foi desse entreveiro que ele entrou em contato comigo e a gente ficou amigo. Legal. E daí o Tesão Piá surgiu daí. Eu e um cara, que não estamos mais juntos também, tivemos essa ideia inicial de fazer o Tesão Piá, que era como se fala em Curitiba na época, e eu fui recrutando os atores atores e pessoas que eu conhecia para o elenco. Você virou como se fosse um diretor, né? Isso, o Adão C. Eva fazia com a Luana, a Luana fazia Lala Schneider comigo. O Fagner fazia show comigo, depois que deu essa treta, eu e ele, a gente ficou amigo, a gente fazia um show em Porto Alegre, toda segunda-feira. A gente viajava daqui, fazia um show em Porto Alegre, era o Teliga Magrão, e voltava para Curitiba. E eu falei, Fagner, no dia da primeira gravação, vários atores me deram um bolo. A única que eu chamei foi a Luana, que fazia o Adão Sem Eva comigo e fazia Lala Schneider. Aí eu chamei o Fagner para substituir um outro ator que faltou. A Jéssica, que na época era minha namorada, para substituir uma outra atriz que faltou. E o Samuel Machado, que eu chamei para fazer produção. Carregar figurino, luz, essas coisas. Acabou entrando para fazer o vídeo também porque faltou outro ator. Então o elenco foi formado meio que sem querer.